Boa noite, eu sou o Júlio César e junto com o Leandro vamos apresentar o seminário para a disciplina de Eletroquímica. O tema é sobre a proteção por níquel interdifundido em peças que sofrem de corrosão generalizada por ação da extração offshore. Normalmente, toda a estrutura de uma plataforma de petróleo offshore é feita de metal. Isso vai desde o esqueleto da plataforma, passando pelas bombas e motores, e até mesmo os tubos de sucção do petróleo, que são normalmente feitos de aço. E justamente por serem feitas de aço, as peças precisam aguentar longos períodos em ambiente altamente agressivo, tendo em vista que são mais de 2 quilômetros de tubos de sucção de petróleo, que necessitam ter uma vida útil de aproximadamente 30 anos, que é geralmente o tempo médio de vida de uma plataforma. É de fundamental importância que as peças a serem usadas para sucção, bombeamento e controle do petróleo extraído suportem a ação de ácidos e bases, tendo em vista que o ambiente marinho é extremamente agressivo e alcalino, por conta da enorme quantidade de sais de cloreto e outros metais que podem oxidar o ferro. E também a sucção do petróleo, que é muito ácida, por conta da grande quantidade de enxofre e outros derivados ácidos que passam pelo interior dos tubos de aço. Somente o aço não suporta esse tipo de ambiente. Dessa forma, é de fundamental importância que haja a escolha de uma proteção adequada, para que não haja vazamento de petróleo e nem problemas durante a operação. Então, como podemos ver no slide, essas são as plataformas que são em alto mar, né? Elas são feitas de aço e é necessário escolher o material adequado e os meios de prevenção contra a corrosão, pois elas estarão expostas durante muitos anos, né, a ambientes ácidos e alcalinos. Como ela vai estar em alto mar, já tem a própria brisa do mar, né, aquela névoa que vai vir, que vai estar pegando as partes superior, no caso, né, da superfície do caso das plataformas, e vai estar atacando elas e vai criar corrosão no caso, né. Então tem que criar esse meio de proteção para elas, escolher um meio de proteção adequado. Já nas partes submersas, tanto tem a parte externa, que tem um atrito, né, da água, que levemente vai estar no atrito com a tubulação, e a alcalinidade também, que vai atacar elas. E na parte interior também dos tubos, também ela sofre, né, a ação do ácido, né, o petróleo, no caso extraído, ele é ácido, né, tem o enxofre, e seus derivados, que são ácidos, que vai também atacar, que pode causar a corrosão da tubulação, né? Então tem que ser escolhido um material adequado ou uma proteção para eles, no caso, né? Uma das formas de testar a eficiência da proteção é submetê-la a testes que simulem o ambiente na qual elas serão submetidas, ou de preferência um ambiente mais agressivo. Um desses testes é chamado de câmara Kestenist. Nele são colocados os corpos de provas que contêm a proteção que deseja testar. Após o fechamento da câmara, é injetado gás de dióxido de enxofre, que irá reagir com a água presente dentro da câmara. Com isso, ocorrerá a formação de ácido sulfúrico, que será gotejado em cima dos corpos de prova durante 10 dias ininterruptos, para que depois seja avaliado o estado do corpo de prova e, consequentemente, a eficiência da proteção. No slide, temos a câmara de Kestenist, que está do lado direito, e os corpos de provas do lado esquerdo, né, que foram submetidos a testes. Podemos ver que os corpos de prova ou estavam sem proteção ou a proteção não foi muito eficaz. Então esses corpos de prova foram colocados nessa câmara de teste, né, onde ficaram durante 10 dias lá,
e teve o cotejamento de ácido sulfúrico no caso, né, da reação do dióxido de enxofre com a água, e gerou o ácido sulfúrico e foi feito esse gotejamento em cima das peças, né, onde elas oxidaram, teve essa corrosão no caso, né. Então a gente pode estar vendo que ou essa proteção que foi aplicada nessas peças, ou ela não era eficiente, ou ela não resolveu, né, ou as peças não tinham proteção, ou não foi uma proteção eficaz. Outra forma de analisar a corrosão que as peças podem sofrer nos ambientes marinhos é submetendo-as a um teste de salt spray. Nele, os corpos de prova são colocados dentro da câmara, expostos a uma névoa salina quente durante um mês. Após esse período, a câmara é aberta e os corpos de prova são analisados. No slide temos a câmara Salt Spray Tests, que está do lado esquerdo, né? E os corpos de prova. Podemos ver que o primeiro corpo de prova está extremamente oxidado e os demais estão mais conservados, indicando que talvez a proteção utilizada nos dois últimos corpos de provas é mais eficaz a esse tipo de ambiente que o primeiro no caso, né? Então essa câmera Salt Spray Test, a gente pegado os corpos de prova, né? Isso aqui é a simulação até para as plataformas de offshore, que ela vai estar exposta ao ambiente marinho no caso, né? Água marinha. Então pega uns corpos de prova, coloca nessa câmera aqui, onde ela ficam durante um mês ali sob a névoa salina quente, né? Simulando, né, esse ambiente que seria, no caso, as plataformas vai estar expostas, né? Depois são analisados, né, o tanto que teve essa corrosão, ela atacou, né, agrediu o metal no caso, né? E para ver se a proteção que está sendo aplicada é eficiente ou não, né? Como podemos ver nessa primeira placa e corpo de prova no caso, ela não tá sendo uma proteção efetiva, né? Já as duas placas de trás, no caso, ela já tem uma resistência maior na corrosão, né? Você vê que não tá uma peça brilhosa ali no caso, né? Tá começando a ter uma oxidação, mas ela ainda está boa, né? Agora o Leandro vai dar sequência na apresentação. Dando continuidade na apresentação, né? Vamos falar um pouco da importância da escolha, né, do níquel químico por interdifusão, né, em específico, né? O banho de níquel químico possibilita, né, uma maior resistência à abrasão, né, e à corrosão da peça banhada. Então, né, o banho de níquel ele vai se depositar uniformemente, né, na peça, né, vai fechar os poros da peça. Isso vai fazer com que a peça fique com um aspecto mais de liso mesmo, né? Se for pegar uma peça sem a proteção e com a proteção, você vai ver que uma é mais lisa que a outra, né? E aí por causa disso, né, você diminui o atrito, né, e consequentemente a abrasão, né, que a peça possa sofrer, né, que é o desgaste por atrito. E você faz com que, né, haja uma maior proteção à corrosão por causa desse fator, né? O revestimento não altera as características do material base e tem totalmente aderência ao substrato, né? Proporcionando uma maior dureza após o tratamento térmico. Então, o revestimento, né, por interdifusão, né, de níquel, né, ele vai fazer com que o material, né, que no caso o níquel, né, adeira, né, ao material base, né, que seria o aço, né, e por conta do tratamento térmico, né, que é a interdifusão, ele vai fazer com que a camada fique até um pouco mais dura que o material base, né? Então a camada externa, né, que é a de níquel, a proteção catódica vai ficar muito mais forte que a camada material base, então vai proteger a peça de impactos, né? Já vai ter protegido por atrito, né? Por causa do item anterior que eu falei, né? Então isso também vai contribuir para que a peça aguente mais, né, a ação da corrosão, né? Toda a superfície, né, vai ser revestida totalmente, né, com a liga de níquel e fósforo, né?
independente do formato geométrico da peça. Então esse níquel por interdifusão, ele é um pouco diferente do eletrolítico, né? Porque o eletrolítico você precisa do anodo de corrente elétrica, né? E da solução, né, que está ali no meio ali para conduzir, né? Do mesmo material do anodo. A proteção por níquel químico, ela não precisa de eletricidade, ou seja, ela é espontânea, né? A reação química, né? E ela vai formar uma camada, né, na peça não só de níquel, né, mas de níquel e fósforo, né. Ela vai usar hipofosfito, né, na reação, então ela vai formar níquel e fósforo, né. Esse fósforo vai fazer com que o material ali, o níquel metálico, se acomode mais ali, né, na peça ali, vai formar uma liga muito mais resistente, é por isso que aumenta a dureza dela, né. E também, né, o fósforo também, só o fósforo, né, já aumenta a dureza da peça, né, muito mais que um eletrolítico. E aí o que difere um níquel do outro, além de ela ser espontânea, né, é que essa aí ela vai preencher a superfície da peça uniformemente. Então se você pegar, por exemplo, a base dela que é um pouco maior e o fundo dela ou a parte interna dela vai ter a mesma camada, né, porque quando a gente vai dar banho um eletrolítico, por exemplo, de níquel, o material que está mais perto, normalmente do anodo, vai receber uma carga diferente, né, dependendo da área ali, né, vai sofrer uma ação mais direta ali, vai depositar mais na parte ali de baixo, no caso na base ia ser depositado mais, na parte de dentro já nem ia penetrar a solução, ela ia ficar mais na superfície, ia ficar só a bordinha ali talvez, né. E a de níquel por interdifusão não, né? Como o níquel ele é espontâneo, a peça vai ser submergida lá dentro e tal. Essa vai entrar por todos os poros, né? Se a peça tiver poros, se a peça tiver uma geometria que, no caso aqui, aberta, né? Vai depositar dentro também. Então, se você depositar 80 micron na base, vai ter 80 micron no cano, 80 micron dentro, né? Então, é um níquel diferenciado, né? Você consegue controlar a camada de deposição dela, né? Do material depositado nela, né? Diferente do outro que você só estima ali mais ou menos uma base ali, né? É um tratamento é um tratamento ideal, né? Pois ele dispensa o retrabalho, né? Como posteriores, como por exemplo a retífica, né? Então, como a gente está falando de peças que vão ser conectadas uma na outra, né? Para extração offshore, né? Você vai fazer quase 2 km de peça de aço, de tubo de aço. Para extrair, né? Você tem um parafuso de um diâmetro, né? E você tem que garantir que todas as peças que vão ser conectadas tenham o mesmo diâmetro do parafuso, né? Porque se a peça ficar com uma camada muito maior do que a do parafuso, vai emperrar ali o parafuso, aí na de baixo está um pouco menor e o parafuso começa a folgar embaixo, né? Possibilitando ali uma corrosão ali por fresta, talvez. Então, quando a gente aplica esse níquel e tem certeza que todo o material está revestido com a mesma espessura, né, você elimina, né, o trabalho, como por exemplo retífica. Né? Imagina você retificar uma camada, você vai ficar retificando, esse buraco aqui tem 80 micron, vai retificar, aí o outro tem 50, vai retificar. Então, né, você dispensa um puta de um trabalho e você consegue, né, economizar aí uma grande quantidade de dinheiro, né? E aí o níquel químico, né, difere do banho de níquel eletrolítico, né, que ele pois ele não depende da energia elétrica, né, e a peça, né, como eu estava dizendo, né, ele é uma reação espontânea, né, não depende de corrente, né. A peça, a temperatura e a concentração de hipofosfito, né, são os catalisadores da reação. Então, né, a peça, né, o aço em si já é o catalisador, né, já vai fazer com que a reação ocorra. A temperatura também, então se você aumentar a temperatura, você aumenta a taxa de deposição, você aumenta a concentração de níquel depositada na peça, né, e a concentração de hipofosfito, o idem, né. Se você aumentar a concentração de hipofosfito, provavelmente você vai ter uma taxa de deposição. Normalmente eles fazem ali uma taxa de deposição média, porque se você deposita muito rápido, pode ser que dê bolha na peça, porque, né, pega um pouco de ar ali, porque o tanque é em constante agitação, né. Então você pode ser que forme uma bolha de ar ali, pode ser que entre uma sujeirinha ali, aí forma ali uma aspereza na peça, aí quando vai lixar ali a peça ali, já cria um poro ali, faz uma corrosão por pitch, né. Então a gente consegue concentrar aí
uma taxa de deposição média aí legal, você consiga trabalhar, né? E que a camadadeira bem na peça, né? Então a gente pode ver a reação aqui, né? Da solução de níquel, seja o sal, seja de sulfato, de cloreto, né? Hipofosfito, né? Água ali, né? Normalmente é meio ácido ali, pH 4, 5, né? E a gente pode ver o produto, né? Que o que importa pra gente, né? É o níquel sólido, né? Que vai ser a camada depositada, e o fósforo ali no final a gente pode ver também que é sólido, né? Liberando também gás de hidrogênio, né? Então a gente pode ver que o fósforo sólido, né, vai dar aquela característica de dureza na peça, né, que é muito importante, né, principalmente na montagem, né. Imagine aí se você tiver uma camada de níquel fraca, você vai juntar duas peças uma na outra, na hora de juntar as peças você já trinca a camada ali já foi todo o seu trabalho ali, pode dar um puta de um desastre ambiental ali quando o produto começar a subir, começar a vazar ali, quem sabe ali, né, fazer uma corrosão generalizada. Então, por isso que é tão importante esse fósforo aí na camada, né? Coisa que se a gente fizesse eletroliticamente, você nunca ia conseguir precipitar um fósforo, né? Junto com um níquel, né? E se você conseguisse, você não ia conseguir numa proporção certa ali, entendeu? Então é por isso que é tão importante esse tratamento, né? Aqui a gente, né? Pode ver aqui, né? A peça, né? A peça aqui é a camada, né? O corte metalográfico, né? Então, com tratamento térmico acima de 600 graus, né, você forma um óxido de níquel, né, esverdeado, né, e uma camada de interdifusão entre a camada depositada de níquel e a peça, né. Essa camada de interdifusão sela os poros passantes, né, aumentando assim a resistência à corrosão. Então a gente pode ver aqui um corte metalográfico, né, dessa peça aqui em específico, né. Esse corte metalográfico, a gente pode ver que no lado esquerdo tem a peça, né? O material base, do lado direito tem o níquel, e essa camada aí que parece estar rachada aí no meio aí, é um material, é uma liga diferente, né? Ela é uma liga formada por fósforo e níquel metálico, que dá camada de proteção, e de aço, né? Do material base. Então ela vai formar outra liga, né? Então a gente pode ver que, por exemplo, toda a camada aqui é igual, né? A gente pode ver na interdifusão aqui, toda a camada tem a mesma espessura, né? Como eu estava dizendo, elas vão ser lá todos os poros, né? Que tem na peça. Então, por que esse tipo de proteção é importante? Porque as pessoas que extraem peças que tem que durar 30 anos, né? Extraindo petróleo, coisa super corrosiva do fundo de mar, aguentando aquelas intempéries todas, escolhem, né, esse tipo de material. Justamente por quê? Porque do lado direito a gente tem uma camada, né, como foi citado, de óxido, né, super aderente ali, né, protegendo ali uma alta nobreza ali, né, protegendo ali a peça ali do meio, né. Se esse óxido, essa proteção falhar, ela vai bater numa camada de proteção catódica que vai ser o meu material base, né, como a gente pode ver aqui, o níquel é fósforo mesmo, né, ele já está só com a camada antes de passar para o tratamento térmico, essa peça, né, então ela está só com a camada do material base. Então a gente vê aí, né, ele vai bater nessa camada. Caso essa camada falhe, tenha ali alguma rachadura, acontece alguma coisa ali que ela acabe não aguentando, a gente vai ter uma camada de interdifusão, né? Que vai ser super dura, vai ser uma liga nobre aí de fósforo, de níquel, né? Uma alta resistência à corrosão. Essa camada vai ser muito mais dura do que o próprio material base, do que a camada anterior, selando todos os poros, vai evitar a corrosão por pitch, então por isso que ela é tão importante. A gente praticamente faz uma proteção tripla, né? A gente faz uma passivação, uma camada de proteção catódico e uma liga nova, né? na peça, né? E é por isso que a gente, né, essas peças são submetidas a testes extremamente rigorosos e normalmente elas nunca dão corrosão, né? Se dão é algum erro no tratamento ou no selamento da peça lá, no pré-tratamento da peça, né? Então a gente, né, pode ver aqui, isso é uma peça depois do processo de interdifusão, né? A gente pode ver o óxido aqui de zinco aqui, né? Totalmente aqui aderente aqui, né? Esse verde escuro aí forma uma camada bem grande aí de óxido, né? Com uma nobreza aí de proteção contra a corrosão muito alta, né? E aí a gente, né, como disse anteriormente, né, pode ver o benefício dessa aplicação, né, que é a abrasão, que essa peça vai ficar um pouco mais lisa ali, vai evitar ali o desgaste por atrito, né, vai aumentar a dureza, né, espontaneamente, aí vai
vai aumentar a dureza lá em cima. Quando você for montar a peça, quando você for chocar a peça uma contra a outra, ela bater alguma coisa dura ali, ela vai proteger, vai evitar que a camada quebre, né? Vai formar, né, a camada aderente compacta ali do níquel, né, evitando aí que, né, que chegue muito facilmente aí na camada de proteção catódica, né? E além disso, né, que é muito importante, ela tem um baixo custo, né? Porque no níquel por proteção anódica, você catódica, né, que é por anodo, você precisava do anodo, né, do material sólido ali, soltando ali elétron ali em níquel, para você proteger seu material, né? Nesse caso, além de você economizar energia, né, que é um gasto alto, um alto gasto de energia para você fazer uma proteção dessa. Você vai economizar no anodo, porque ela é uma reação espontânea, essa é uma reação química que você vai colocar ali a solução ali de sal de, de níquel, né, e fósforo, só vai alterar ali na temperatura, né. E aí você tem toda essa tripla camada de proteção, né, faz com que você tenha né, além de você controlar a camada ali, você conseguir preencher ali exatamente com a camada que você quer ali, para você depois conectar ali os parafusos ali, as garras ali, que seria o que for ali, que for prender as peças, né, uma na outra, né, dispensando o retrabalho, né, por conta dessa deposição a mais e tal, né, você faz com que seja altamente atraente, né, esse tipo de revestimento, e o mercado, né, de que faça esses procedimentos aí um pouco mais complicado aí, um pouco mais agressivo aí, né, que precise de peças de proteção, né, opte por esse tipo de revestimento, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, né, esse foi o nosso trabalho aí, muito obrigado.